Olá a todos, hoje nós vamos falar especificamente de eleições de 2018, continuando aquela série que eu tinha mencionado antes, né, sobre os candidatos, agora falando do João Amoedo. Muita gente reclamou que eu não falei dele naquele pequeno resuminho, então eu resolvi falar aqui do cidadão que é do Partido Novo. As ideias dele são um tanto previsíveis? De certo modo, no que se refere a um liberalismo de direita, sim, são um tanto previsíveis. As ideias são ruins? Bom, ao meu ver, de modo algum são ruins, são ideias boas. O problema é que ele tem apenas 1% de intenções de voto nas pesquisas, tá? Eu sei que a gente não tem que confiar muito em pesquisa, mas é um tanto problemático isso, né? É aquilo da divisão de votos de liberais. Alguns vão votar no João Amoedo, outros vão votar no Bolsonaro, que basicamente, no meu entender, são os mais liberais até o presente momento. E se tratando do João Amoedo, eu acho que o liberalismo dele é até mais conciso do que o liberalismo do Bolsonaro. E a gente vai entender por quê, baseado numa entrevista que ele deu no Roda Viva. Eu não lembro muito bem a data, se não me engano foi em maio desse ano. Faz algum tempinho já, mas trouxe a cume as ideias dele mais específicas, né, de um determinado liberalismo conservador, porque ele é liberal em economia e é conservador em costumes e política. Pelo menos é o que ele falou, né? Se é mesmo ou não, eu não sei. Eu não vou criticar nem elogiar o Partido Novo. Eu só estou fazendo um processo descritivo dessa entrevista. Na verdade, isso aqui são as minhas impressões sobre o candidato. A ideia do João Amoedo, inicialmente, é caso ele seja eleito, ter uma equipe apenas de 12 ministros, certo? Essa equipe, obviamente, tem que ser muito bem preparada, à luz do que falou a Marina Silva, o próprio Bolsonaro, dizendo, não, nós temos que ter especialistas como ministros, não é qualquer um, mas tem que ser reduzido, não precisa fomentar mais gastos nesse sentido. E, aliás, a ideia do Amoedo é justamente essa questão, cortar privilégios. Ele diz que vai eliminar cartão corporativo, ele também vai incentivar uma postura, né, onde você vai deixar de lado a aposentadoria de certos cargos públicos. Tudo isso baseado no fato de que nós temos, ou o novo presidente tem, que fazer um equilíbrio das contas públicas, certo? Gerando também uma maior autonomia nos estados. Os estados têm que ter essa autonomia em relação ao poder federal. E também uma redução da carga tributária. Foi feito um questionamento interessante para ele de como que ele vai fazer isso, né? Porque como é que a gente vai diminuir ou equilibrar as contas públicas e ao mesmo tempo reduzir os impostos? Quer dizer, nós aumentaríamos mais impostos sobre a renda que recai, digamos assim, sobre os ricos, como muitos candidatos, né, como eu já falei aí, têm essa intenção, cobrar impostos sobre renda, ou nós aumentaríamos sobre o consumo, que recairia, na verdade, sobre os pobres. Porque se você coloca imposto sobre consumo, quem paga mais é o pobre. Se você coloca imposto sobre renda, quem tem maior renda é o rico, então ele vai pagar mais imposto. Segundo o Amoedo, de um ponto de vista liberal, e a parte dessa questão, né, trazendo uma introdução do próprio pensamento dele, nós temos que atuar essencialmente na redução de impostos. Ponto. Isso aqui eu gostei. Ele vai fazer uma comparação, por exemplo, entre funcionários públicos e funcionários da esfera privada. Se você pega um funcionário federal, ele vai ganhar mais de 60% se comparado a um funcionário da esfera privada que tenha a mesma função, obviamente, o mesmo cargo. Se você pega um funcionário estadual, ele vai ganhar mais de 30% se comparado da esfera privada. E se você pega um municipal, aí você vai ter um paralelo com a esfera privada. Então, inicialmente, a ideia dele para equilibrar as contas públicas é reduzir as diferenças, geraria um equilíbrio maior nessas contas. Isso é um problema para quem é funcionário público. Dificilmente um funcionário público federal, a não ser que seja um cara muito honesto mesmo, iria votar nas ideias do Amoedo. Sobre tributação, ou especificamente impostos sobre consumo, ele pretende juntar alguns impostos como PIS, COFINS, IPI, dentre outros, num único tributo. Só que isso seria feito de modo gradual, não seria de uma vez por todo. Cara, primeiro dia de eleito ele faria isso. Na verdade, é um processo gradual que precisa ser repensado à luz também do contexto das contas públicas. O João Amoedo também diz que tem sérias dúvidas, e aí é um ponto interessante, né, da entrevista, que na sabatinada, dizendo o que você pensa do Bolsonaro, o que você acha desse cara, ele é liberal, não é? O João Amoedo falou, não sei. Na verdade, eu tenho minhas dúvidas sobre se o Bolsonaro é realmente liberal ou não. Aí ele fala, primeiro, políticos devem ser julgados pelo que eles fazem e não pelo que eles falam. Falar qualquer um fala, até papagaio. Mas eles fazem o que exatamente? Se nós olharmos o histórico, vai dizer ele, eu só estou descrevendo, pelo amor de Deus. Veja que o histórico do Bolsonaro, em todo o tempo que ele ficou no Congresso, não foi na defesa efetiva de pautas liberais. Talvez uma outra, mas em geral, dos anos que ele ficou lá, das décadas,
pouco ele fez para as pautas liberais. Então os políticos, e aí eles se remetendo, na verdade, aos socialistas democráticos, não mais ao Bolsonaro propriamente, querem ter mais poder, beleza? Então é óbvio que nunca houve interesse, de fato, do establishment brasileiro com candidatos liberais. Por que a gente vai definir um candidato liberal que pensa um Estado mínimo se o que nós queremos é fortalecer o Estado para o nosso próprio privilégio? Né? Não faz sentido. Agora, diante de uma bancarrota de anos a fio com governos de esquerda que incharam o Estado de tal modo a sufocar a livre iniciativa da esfera privada, agora é necessário ter um liberal, né? Agora o liberalismo está tendo um certo sucesso. Bom, a questão é que o Estado nunca vai querer isso, né? Já diria certos anarcocapitalistas por aí. Bom, aí ele vai introduzir-se ali outros assuntos, obviamente, né? Quando se trata de Roda Viva, a gente sabe que ele esquerdou de vez, está meio roda morta. Mas, enfim, são debates que também estão em pauta em todas as sociedades, nem só no Brasil, né? Então a pauta aqui foi racismo e sexismo. O que ele acha disso? Bom, ele disse uma coisa que eu sempre pensei também. O indivíduo é a menor minoria, ponto. O indivíduo é a menor minoria. E é nesse sentido que se tem o interesse de se fazer um governo legítimo. Isso significaria também, diz ele, devolver a responsabilidade para essas pessoas, já que eles são indivíduos, já que eles querem direitos. Bom, existem direitos e existem deveres, certo? E aí o Amoedo acaba por defender o processo de diálogo na sociedade. Ninguém está negando o direito de falar, de agir, o aspecto democrático. Mas ele está negando a polarização quando tudo fica nas costas do Estado e o Estado precisa ser juiz dessas pessoas. Bom, isso faria do Estado um gigante. Isso faria do Estado um deus. E nem o Leviatã de Hobbes seria esse deus aí que eles estão querendo. Tá? Até o Leviatã de Hobbes é menor do que esse Estado brasileiro. Outra questão sobre o aborto. Ele é contra a liberação do aborto e a forma de lidar com o problema de mulheres que morrem, né, em clínicas clandestinas seria mediante campanhas preventivas. É o que ele falou ali, é o que deu para falar, na verdade, diante de uma sabatinada muito dinâmica. Sobre discriminação com mulheres, por exemplo, né, ele defende o boicote sobre empresas que privilegiam funcionários. Claro, privilegiam em termos sexistas, não necessariamente por meritocracia, porque nenhuma empresa privada vai deixar de levar em consideração a meritocracia. A gente não pode admitir de maneira alguma isonomia em termos de meritocracia em empresas privadas. Seria até ridículo pensar isso. Empresa não é família. Empresa é um processo de busca de lucro, certo? Outra questão, como reduzir taxas de juros bancários? Está aí uma questão importante, né? A gente sabe que os juros bancários são astronômicos. Ele vai dizer que seria preciso atuar primeiramente no equilíbrio das contas do governo, para a partir daí, né, pensar em taxas mais baratas, para não competir, né, com a poupança. E outro ponto é que as taxas de juros bancárias elas são elevadas simplesmente porque nós temos pouca concorrência entre bancos, ponto. A concorrência de outros bancos, ela literalmente não ocorre no Brasil, principalmente, tem vários fatores, mas um deles, e que a gente pode enfatizar aqui, é por uma insegurança jurídica e pelo excesso de regulamentações que são abusivas, né, que sufocam esses bancos ou essas empresas. Então aqui no Brasil, o problema de se ter um Estado forte é justamente gerar o oligopólio. A gente está vendo isso na experiência, não precisa ter teoria. Sobre a questão da Petrobras e caminhoneiros. Ele vai dizer que se essa empresa trabalhasse nas condições do livre mercado, os preços tenderiam a cair, certo? O maior exemplo disso é a área de telecomunicações. Se você pega o histórico da privatização das telecomunicações no Brasil, à época, as pessoas, os esquerdosos, vou dizer assim, né? Eles falavam que só rico vai ter celular, né? Quer dizer, os privilégios vão ficar sempre para os mais ricos e os mais pobres não terão direito nenhum. Naquela época, até onde eu me lembro, cara, para você ter um celular, o celular era caríssimo, você tinha que passar por um monte de processo de sorteio e fila. Era um absurdo. Hoje, qualquer gato pingado tem um celular, não precisa nem trabalhar para ter celular, certo? Hoje, o pessoal aí da esquerda faz as suas conspirações, brincadeira, não é conspiração, mas enfim, eles estão ali no WhatsApp, né, discutindo, falando, no Facebook, todo mundo com celular. Então ele vai dizer mais ou menos isso também em relação à Petrobras. Só que aí tem uma questão, a forma de privatizar, ele vai dizer que tem que ser adequada, pelo menos é o que eu entendi, essa foi o que eu entendi, tá? Eu aconselho vocês a procurarem ouvir a boca do próprio candidato a esse respeito.
Mas ele menciona isso, né? Que tem que ter uma adequação ao tipo de empresa para que se faça, então, a privatização. No caso da Petrobras, por exemplo, ele menciona a possibilidade de ter um acionista com 10% da empresa, certo? E o governo teria, então, uma incumbência de indicar o presidente do conselho de administração, e nesse caso, este tal teria certos poderes de interferir em determinadas situações, ou seja, estaria privatizado, mas não seria um total entreguismo, digamos assim. Tudo isso é muito polêmico, né? É uma questão assim de, uma vez decidido privatizar, repensar bem a questão. Sobre políticas de cotas, ele é contra essa política até por ser um liberal. Ele vai dizer, o Estado não tem que atuar com privilégios, e sim com melhoria da educação. Porque, pensa só, cara, se existe racismo mesmo, e em certas esferas da sociedade brasileira existe de fato. Então, qual que é a melhor medida para lidar com isso? Educação e medidas legais, certo? É a única maneira de você conseguir lidar com esse problema. Porém, o que já está em vigor, que é a política de cotas que já está funcionando, ele vai dizer, não precisa revogar nada por enquanto, não precisa cortar isso. No entanto, com a melhoria do setor da educação, crescente, gradualmente, as cotas vão caindo em desuso e aí a gente abandona essa ideia. Tá? Basicamente, é a prescrição dele. Sobre a questão de concentração de privilégios versus isonomia. Ele já tinha falado isso antes, né? Todos são iguais perante a lei, ponto. Mas, no decurso ali do programa, houve muita pressão para que ele voltasse a esse assunto. Então, de qualquer modo, ele claramente se colocou como um liberal na economia e conservador no costume. Na verdade, essa é a mesma postura que eu particularmente admito aqui no meu canal. No entanto, ele esclarece um ponto bem importante, que a opinião individual, ela não é regra para todos. Eu posso ter uma opinião, você pode ter outra opinião, mas existem opiniões e opiniões. E o que está na esfera do subjetivo, ela não tem que ser regra arbitrariamente para todos. Então a opinião pessoal dele a respeito de um caso não especifica que essa opinião se materialize em propostas para o país. Tá? Ele vai dizer, eu defendo que o indivíduo tenha suas próprias opiniões, idiosincrasias, isso é fundamental no governo. Porém, os problemas das diferenças pessoais não devem jamais ser transformado em um apelo ao Estado, como se o Estado fosse juiz dessas questões. É isso que ele está enfatizando. Porque isso faria do Estado um superpoder para julgar tudo e todos. Né? Não é isso que o Estado faz. Depois ele vai delimitar as funções do Estado conforme a opinião liberal dele. Uma outra pergunta que fizeram para ele. Como será possível fazer tantas mudanças, como é proposto pelo Partido Novo, se o partido não terá coligações nessa campanha para presidente? E aí ele, já respondendo de novo isso, porque já tinha sido perguntado antes, ele enfatiza uma conversa franca com o Congresso e o apoio de coligações que, acima de tudo, não com o poder legislativo, mas com o povo brasileiro. Tem uma certa demagogia aqui, mas depois ele vai explicar melhor ao final. Sobre índice de homicídio, a gente já percebe que a posição dele é liberal e conservadora quando ele diz que é a favor de uma revisão no Estatuto do Desarmamento. Que é uma coisa bem interessante, né? É praticamente o mesmo posicionamento do Bolsonaro aqui. Ele fala que é então a favor dessa revisão e também do direito legítimo da defesa. Todo cidadão tem direito a se defender, porque o Estado não dá conta de determinadas demandas. Não tem como o policial estar na sua casa quando você vai ser assaltado. Ele vai chegar depois, certo? E às vezes você não tem... É a mesma coisa de você sofrer um acidente e ter que esperar a ambulância chegar para ser socorrido. Às vezes não dá tempo do cara chegar. Então, se tiver um socorrista ali perto, ele pode realizar determinadas funções para daí poder, pelo menos, permitir que você esteja vivo, para que aí sim você esteja nas mãos dos médicos. É a mesma coisa na questão de segurança. Não tem tempo hábil, se você está sendo assaltado, de uma vez que o cara já determinou, vou te matar, de você, vou chamar a polícia, vamos esperar eles chegar para a gente começar a nossa guerrinha aqui. Impossível isso. Outra questão também dessa discussão sobre armas, em resposta à ideia de que armas não resolvem o problema, como era dito lá pelo pessoalzinho militante, o Amoedo diz que, ao contrário, é que, na verdade, as armas podem servir de potencial de defesa do cidadão. Porque se o bandido sabe que você pode estar armado, se eles sabem que existe uma lei que permite não só a posse de arma, mas o porte de arma, então isso implica em que o cara vai pensar duas vezes antes de te assaltar. Né? Sobre a tal dívida histórica, que é aquela questão do racismo,
O Amoedo enfatiza que é tolice a gente tentar mudar o passado, uma coisa óbvia, né? Tudo que ele está falando aqui são obviedades, na verdade. E aí ele vai falar, o que a gente deveria fazer é tomar a responsabilidade ética para nós mesmos. Aí outras questões foram colocadas, como casamento homoafetivo, ele vai dizer, olha, o Partido Novo, sobre essa questão, ele se colocou como favorável, essa foi uma decisão coletiva do partido. E no que tange ao aborto, embora ele mesmo se declarou contra, né, como a gente já viu, está na entrevista aí, o link está abaixo, inclusive, o partido dele tem uma posição, não tem uma posição definida, então tem quem defenda, tem quem ataque. Tá? Sobre drogas, ou descriminalização das drogas, o Amoedo é contra, embora ele diga que a gente tem que avaliar as experiências positivas e negativas de determinados países. Inclusive foi até requerido isso por alguns entrevistadores. Falaram, mas em Portugal está dando certo, então determinados países estão dando certo, tal. Aí ele falou, olha, eu prefiro manter uma posição, estou falando parafraseado aqui, né? Eu prefiro ter uma posição prudente, tá? Para ver até onde esses resultados vão a longo prazo, e a gente vai poder adotar determinado modelo ou não. Porque na Holanda isso aí é uma coisa bem ambígua, né? E aí ele foi acusado de não ser o protagonista mundial, né? Porque se ele está esperando o resultado de outros países, ele não pode ser protagonista. Mas, meu Deus do céu, o Brasil é um país continental, né? Mas isso está sendo implantado, se não me engano, em alguns estados dos Estados Unidos. Precisa ver, né? Esse aqui é um outro ponto que é muito complexo e não dá para o cara responder numa sabatinada. Mas ele respondeu o que deu e é isso que ele falou. Uma outra questão aqui, ele se colocou a favor do Bolsa Família, no entanto, com a ressalva de emancipação do dependente. O cara não precisa ficar a vida inteira recebendo auxílio Bolsa Família sem crescer, porque se ele tem a oportunidade de crescer com a geração de riqueza no país, aí ele não vai precisar ficar usando o Bolsa Família, entendeu? Sobre o Estado, o Amoedo diz que o Estado tem a sua importância, até porque, obviamente, ele não é anarquista, né? Se ele é candidato, ele não pode ser anarquista. Só que ele é contra o paternalismo, porque a liberdade econômica, vai dizer ele, é o ponto de partida para o aumento do IDH, tá, de um determinado país. Então, quer dizer, o Estado ele deve priorizar o seu trabalho na educação, segurança, saúde e infraestrutura. Então, essas são as funções do Estado que no governo dele serão privilegiadas. E no que se refere a funções da esfera privada, é a esfera privada que tem que dar conta, para que assim o país cresça. Então, o Estado só vai trabalhar com o quesito educação, segurança, saúde e infraestrutura. Foi questionado a ele sobre os países escandinavos, né? Porque os países escandinavos, dizem aí as más línguas, são países socialistas, né? Que estão literalmente em prol da própria sociedade. Só que o Amoedo vai falar o seguinte, que esses países escandinavos, ditos socialistas, entre aspas, eles estão também no topo da liderança econômica. Por que será, né? E há facilidade de, por exemplo, se montar uma empresa na Suécia muito mais rápido do que se comparado ao Brasil. Uma coisa óbvia. Além também do rigor ao direito de propriedade privada que se vê nesses países. Aí ele vai falar um insight que é um negócio que a gente tem que tomar como lema quando quer discutir esses assuntos aí, desses países ditos socialistas de primeiro mundo. Que é o seguinte, geração de riquezas é o que permite esse tal bem-estar social nos países escandinavos. Se não houver geração de riqueza, não tem bem-estar social. Ponto. Acho que isso aí mata essa discussão de países escandinavos são socialistas, não são socialistas. Isso é besteira. Eles são países que estão no topo da lista de liberdade econômica e por isso geram riquezas e por isso há bem-estar social. Sobre políticas de imigração, ele vai dizer, não deve ter uma restrição do ponto de vista humanitário para esses imigrantes. Como, por exemplo, os venezuelanos estão saindo lá daquela ditadura maldita e vindo para o Brasil. Só que a ideia, segundo ele, é fazer dos imigrantes pessoas produtivas, e não mendigos aqui, né? Então, tem que ter um projeto para inserir esse pessoal em novos empregos. Porém, na medida que esta seja uma ação humanitária, seria preciso também solicitar auxílio de outros órgãos estrangeiros, certo? É uma ação humanitária, não depende só do país. Além disso, teríamos que ter algum critério mínimo de seleção. E essa triagem poderia ser feita não para vetar a entrada, pelo amor de Deus, não é isso que ele está falando, mas essa triagem poderia ser feita pela iniciativa privada, né, para alocar determinados profissionais no mercado de trabalho que viessem, né, que sejam imigrantes. Sobre fake news, ele, em relação até ao próprio Facebook, né, que é a discussão,
entrou aí em via de fake news nessa empresa, ele vai dizer, olha, o Facebook, embora sendo uma empresa privada, deve ter transparência e liberdade de expressão, tá? De acordo, claro, com um contrato entre as partes. Então, existem direitos do usuário e dos administradores, e tudo isso tem que ser feito à luz desses contratos, basicamente. Ele evitou falar muito desse assunto porque é uma coisa que sai um pouco da esfera dos projetos de governo. Sobre governança, o Amoedo insiste então com a ideia de constante negociação no Congresso, caso ele seja eleito, obviamente. Então as propostas e projetos, quanto mais esclarecidos forem, inclusive pautados em referendos populacionais, imaginam, talvez até plebiscitos, enfim, ajudaria também na relação com o Congresso, né? E sobre a luta com os lobbies políticos, que inevitavelmente ele vai ter por ser liberal e ter uma grande oposição desses lobbies políticos socialistas no Congresso, ele vai apelar para um processo de mudança gradual, né? Nada vai ser feito de uma hora para outra. E chama atenção também no final o fato do Amoedo citar o livro A Revolta de Atlas, da Ayn Rand, como um de seus preferidos. Isso é bem interessante, né? Fica a dica aí para que quem tiver interesse em ler um bom livro, embora, né, sempre deixo claro aqui que eu não concordo com todas as ideias da autora, mas é interessante saber o lado dela também. Então, meus caros, é isso. A proposta do Amoedo não é ruim. O único impasse aqui é que tem mais de um liberal concorrendo. Na verdade, você tem outros também, né? Mas, de qualquer maneira, ele só tem 1% de intenção do voto. Né? Em termos de pesquisa, isso pode mudar, obviamente, mas não sei. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. E como eu falei, né, eu pretendo votar no Bolsonaro, mas eu estou analisando as coisas ainda, porque o Bolsonaro não é religião, certo? O Bolsonaro é apenas um outro candidato que tem propostas, ao meu ver, boas, assim como são as do João Amoedo. Então, fico por aqui e até próximos vídeos. Tchau.